Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, estamos aqui para o nosso primeiro Canalhas Cast. Eu sou o Fabrício e eu sou fã do Amigão da Vizinhança. Eu sou o Bruno e meu filme preferido é o Amazing Spider-Man. Eu sou o Everton e o Peter Parker não é o único nem o melhor Homem-Aranha. Eu sou o Luiz e sempre me perguntei por que o Homem-Aranha não solta a teia pela vida. Isso aí, esse é nosso podcast, o Canalhas Cast. E a gente vai fazer aqui primeiro uma rápida explicação do porquê, né, que a gente resolveu iniciar esse projeto. O Canalhas Cast tem o intuito de divulgar os trabalhos acadêmicos dos graduandos das universidades de ciências, pode ser de ciências humanas, a gente pega aqui, nosso primeiro convidado é de história. Mas o principal intuito do nosso programa é divulgar esses trabalhos acadêmicos. Nós, os integrantes aqui da mesa, nós somos graduandos em História. E ainda falando sobre o porquê do podcast, porque nós vamos tratar aqui com uma temática séria, mas de uma forma descontraída. Porque quando você pega os trabalhos acadêmicos de faculdade mesmo, são termos muito trabalhados, muito às vezes chatos. Então aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais leve. E para esse primeiro programa, nós temos a honra de receber aqui o nosso querido companheiro de turma, Wellington Ferreira. O vulgo nerd. Então, Wellington, Gatão ele. se apresente, fale sua formação, do que gosta, o que come. E aí, moçada? Primeiramente, cara, cumprimentar vocês, agradecer o convite. Eu sou o Wellington, como vocês já disseram, e minha formação é em História, licenciatura, pela faculdade UniBH. Eu gosto de comer macarrão, cara, é muito bom. Com molho ou sem molho? Depende de quem fizer o molho. Dependeria do molho, né? Depende Então, de quem fazer o molho. a gente trouxe o Wellington aqui para falar do seu tema, né, seu objeto de pesquisa. Fala aí qual que é a sua tese, querido Wellington. Como vocês já suscitaram aí, que eu sou nerd, eu trabalho com as representações da Guerra Fria através do Homem-Aranha. A gente já tem uma dúvida, porque a gente já te conhece como nerd, e aí a gente queria saber um pouquinho de como que você pegou o gosto pelos quadrinhos, de onde, quando. Só explicar pro pessoal aqui também, porque essas representações da Guerra Fria através do Homem-Aranha é o Homem-Aranha dos quadrinhos, tá, gente? Então não misturem com o filme. E é de uma HQ específica que ele já vai falar. Então fala aí a sua história com as HQs, olha. Bom, eu comecei com os quadrinhos na década de 90, cara. Em 1994, para ser mais preciso. Entregando a idade. Em 94 ele já sabia ler quadrinhos. Eu ganhei um quadrinho. Eu tenho ele em casa até hoje. Do Homem-Aranha, especificamente. Era o Homem-Aranha anual Homem-Aranha 67. Não, mentira. Não me lembro, não me recordo o nome. Mas eu mando pra vocês. E foi um quadrinho muito bacana. Só que eu não era muito nerd, assim dizer, até essa época. Porque nessa época ser nerd era uma coisa ruim, né, cara? Sei como é. Hoje em dia não é uma coisa ruim, hoje em dia tá na moda. Eu acho que todos passaram por isso aqui, né? Ser nerd hoje é cult, né? É, claro. Esse podcast é quase uma revolta nerd, né? E esse primeiro programa se justifica. Então, dentro dessa dinâmica do quadrinho, eu comecei a gostar, curtir pra caralho e tal. E eu continuei com esse gosto, cara. E eu tive duas mãos que me levaram muito pra dentro da nerdice. 3, na verdade. A primeira mão foi em 94 e também termina com Mon. Foi Pokémon. Eu tô pensando uma mão invisível aqui te puxando. Não foi Pokémon. Não, mas na verdade o que eu tô pensando aqui, 3 mãos te levaram pro mundo dos quadrinhos, mundo da nerdice. Tipo, alguma pessoa tinha 3 mãos? Tinha algum... É o Quintaro, né? O Quintaro. Não, mas foi a ideia de jogar
Pokémon, que eu comecei a curtir pra caralho as coisas nerd mesmo. Pokémon GO, aquele jogo satânico? Não, comecei com Pokémon versão vermelha no Game Boy quadradão, antigão. 8 pilhas. 8 pilhas, Ó. muita fé em Deus Mais pra alguém. conseguir pilha. Mas alguém entregando a idade também, ó. Então já deu pra ver que a gente. Já deu pra ver que a roda aqui é bem nerd. E você falou que o primeiro quadrinho foi do Homem-Aranha, isso então justifica o fato do sua tese hoje ser do Homem-Aranha? Não, não justifica. Porque eu não gostava do Homem-Aranha até 2000. Que blasfêmia. Eu não gostava. Eu realmente não gostava. Eu achava ele muito fraco. Porque o conhecimento que eu tinha do Homem-Aranha, fora os quadrinhos que eu tinha, era um desenho que passava, um desenho que passava na Rede Globo. O Homem-Aranha. Que antigão. hoje virou meme, né? Que hoje virou meme, exatamente. Só que depois, ainda pela Rede Globo, saiu uma outra animação do Homem-Aranha. Foi não, antes do Espetacular. O Espetacular foi a quinta animação do Homem-Aranha. Teve uma animação que saiu pela Rede Globo em de 97 a 98 foi transmitida. E que eles nunca terminavam a série. E sim, aí esse Homem-Aranha a gente comecei a curtir pra caramba, porque ele se vinculava ao X-Men, que também passava na época. Entendi. Então, fala aí um pouquinho de como é que foi essa história não da escolha, mas de como você chegou a essa ideia do Homem-Aranha e Guerra Fria. Pra começar a falar disso, de como eu cheguei nesse ponto, eu tenho que tratar um outro ponto primeiro, que foi como eu tive a ideia de trabalhar quadrinhos dentro da história. Então acho que essa pergunta, já que você vai entrar nessa questão mais teórica de como tratar os quadrinhos, até é bom porque a gente começa a debater um pouco dessa questão de o quadrinho enquanto documento histórico. Sim. Né? Eu comecei até meados de 2014 ou 14. Até meados de 2014 eu tinha a ideia de trabalhar com o Dante Alighieri e a Divina Comédia. Só que um dia eu tive a oportunidade de participar de um pequeno evento que teve na UFMG. E esse evento não foi de história, foi de artes plásticas. E nesse evento, conversando com uma amiga de história lá dentro, eu consegui conversar um pouquinho junto com um dos grandes nomes da história da UFMG, que é o José Carlos Reis. Ele nem deve lembrar desse papo que ele teve comigo, mas ele falou que o meu trabalho sobre a Divina Comédia estava muito ruim, que não daria pra Nem frente, tacou que era na cara, um lixo. né? Foi exatamente isso. Só que, quando Eu ele achando falou... que ia ser uma história emocionante. Não, ele falou que era lixo mesmo. Que Estamos queimando o tinha filme nada. do Zé Carlos Reis. Só que, aqui, tá? não, Zé agora Carlos Reis, não já, temos nada contra você. é a O resto não famosa... tem. É a famosa parte, machado depois do doce. Dá uma machadada e depois dá o doce pra compensar. Não, primeiro é o Machado, depois a Cisa, não? Também. O machado e o Nossa, doce que é o... cara. Enfim. Temos um gramático entre nós. Ele, depois que ele destruiu o meu trabalho todinho, as minhas pesquisas que eu já tinha feito até agora, ele falou assim, cara, não faz isso. Tenta pensar alguma coisa que você gosta e resolve. Faz em cima disso aí. No dia eu tava com a camisa do super-herói que eu não gosto, mas eu tenho uma camisa porque foi de presente, eu sou pobre, então eu tenho que usar. Eu tava com a camisa do Batman. E ele me Como perguntou assim o você não que era gosta do isso. Batman? Eu acho o Batman extremamente ruim, fraco. Eu tenho que defender aqui, que eu também acho ele. E eu posso dizer 1000 motivos que o Batman é ruim. Não, eu tenho um motivo aqui em especial. Porque aqui, estamos entre historiadores, então o motivo de a gente não gostar de um super-herói que é extremamente rico já está auto-explicado. O primeiro fato é que se o Batman, não fugindo muito do tema, mas se o Batman quisesse ser, se o Bruce Wayne quisesse ser mesmo o herói de Gotham, ele ia melhorar a distribuição de renda de Gotham, já que ele é milionário, ele é detentor da maior parte ali da riqueza. Mas ele é o Bruce Wayne, ele é um personagem dele. Então, o Bruce Wayne, ele não se preocupa muito com essa parte social, apesar Porque de na se preocupar. verdade, o Batman é só mais um maluco de Gotham. Sim. Voltando ao assunto aí, você tava falando que... Tá, desculpa. Ele falou sobre
a camisa e falou que você não escreve sobre isso. Na hora eu pensei, nunca, jamais. Eu escreveria sobre o Batman. Prefiro a morte. Continuar com o trabalho que é uma bosta. Até porque Mas seu até trabalho não porque- seria avaliado por ele. Exatamente. Aí, pensando bem, eu acabei chegando a um determinado momento. Inclusive, eu conheci um outro professor da Federal, esse agora eu vou elogiar sem xingar nem um pouquinho, que é o Márcio Rodrigues. Ele é especialista em quadrinhos. Ele é também, né? especialista em quadrinhos lá da UFMG. Doido. Ele tem Vocês aí pensando que era só ele que fazia sobre quadrinhos, hein? É, Só o L. vocês acham Tem, assim? tem uma gama muito grande de deve especialistas. tem uma em gama quadrinhos. muito grande, deve ser uns 10. Teve um Uma cara gama dos muito Estados grande. Unidos, eu acho que eu vi até você mesmo postando no Sim, Facebook, que né? fez a tese dele de doutorado em quadrinhos. Aí é sensacional. Sobre né, cara? ciências biológicas. Mas esse cara, o Márcio, ele escreve uma coisa muito bacana, que são as representações políticas da Guerra Fria, as histórias em quadrinhos de Alan Moore na década de 80. E ele faz todo um trabalho muito bacana sobre isso. E tem um outro camarada também que eu conheci, esse com adendo das redes sociais, que ele escreve, o nome dele é Carlos André Kraken, não sei soletrar Ele é o o sobrenome Kraken, dele. o Kraken, Isso, né? é. O Kraken lá Ele do- escreve a Guerra Fria da década de Fria de 1980 nas histórias em quadrinhos Batman, o Cavaleiro das Trevas e Watchmen. Nossa. Isso é uma questão que primeiro, tá. É porque eu ia te fazer a questão do Alan Moore que você citou aí, tem Sim. uma frase dele que All você the diz comics are political. E sim, eu queria que você falasse ela em português e Translator. e explicasse, né, o porquê. Continuando aqui, o Fabrício me perguntou agora. A frase em português é: todos os quadrinhos são políticos. E é uma coisa bem simples de se notar. Por quê? O quadrinho, aí eu vou entrar em dois temas, o que o Bruno perguntou e o que você perguntou, já vou vincular os dois. O quadrinho, ele é uma ferramenta pedagógica muito forte, cara. E o Alan Moore, com essa frase que diz: todos os quadrinhos são políticos, mostra uma pequena questão que vem lá de 1900 e bolinha. Eu vou te falar a data certinha em um minutinho, que é enquanto eu discusso sobre mais um pouco de coisa. Que os quadrinhos, ele tem esse poder de trazer isso. Isso vem de onde? De um pequeno momento nos Estados Unidos, em 1937, que teve uma tomada de um pensamento que chama The American Way of Life, que pra gente seria o melhor padrão de vida do mundo é o americano. Isso foi dito em Kentucky, por Margaret Burke. E essa questão do jeito americano trouxe o super-homem em questão, que foi o primeiro super-herói, entre aspas, que a gente tem nos quadrinhos. Isso mostra que a política dentro dos quadrinhos ela é notável, porque o super-homem ele enfrentava diretamente o nazismo, era uma forma de resgatar, de trazer o imaginário da população. Antes do super-homem, os quadrinhos eram tipo Mandrake, o Asterix, Obelix, enfim, quadrinhos assim. Sendo que a gente tem o primeiro quadrinho oficial mesmo, que ele compete todos os gêneros, que é história segmentada de texto e imagens, no final do século XVIII. No final do século XIX, com o Menino Amarelo. Eu não conheço. O Menino Amarelo, ele... É o Bart Simpson. Quase isso. Ele foi criado por um artista norte-americano chamado Richard Outcault, em 1895. E ele saía nas tirinhas, nas páginas do jornal, e ele buscava, assim, trazer o corriqueiro, o dia a dia de Nova York. Ah, legal. Ele trazia todos os elementos, inclusive os balãozinhos, os balões de fala, essas coisas. Começou a aparecer nos jornais, né, no caso. No final do 19, né? Isso. E tem a coisa interessante, né, de ser político, que nem você havia dito em off, né, com a gente, da questão de que cada época
tem da questão da histórias de origem dos super-heróis dependem do contexto político da época. Eles rearranjam, né? Vamos falar assim, Sim, rearranjam ali o contexto do super-herói de acordo com a época Você social. pode- E ainda falando sobre o contexto político, né, que a história é criada, é importante destacar também, ou é significativo destacar, que essa mensagem política que é passada nos quadrinhos, ela não está na cara. Você não lê lá e fala, é isso. Não ela dito. fica, é o não dito que está ali que você tem que prestar atenção. Porque Está nas entrelinhas. o não dito é o que Você está tem nas que, entrelinhas. você tem que notar umas coisas. Uma coisa que é um exemplo interessante que você pode dar dessa questão do contexto político é do próprio Homem-Aranha. Você pode falar aí das questões da... Posso falar do Homem-Aranha, mas também posso trazer vários tipos. Como, por exemplo, partindo do Homem-Aranha. Em 1962, no The Amazing Fantasy número 15, que foi o quadrinho onde o adolescente escalador de paredes, e detalhe, primeiro adolescente nos quadrinhos, foi lançado, ele recebeu os poderes através de uma picada de uma aranha radioativa. E essa picada transmitiu os poderes para ele. Ou seja, nós temos a Guerra Fria, nessa época de 62 acontecendo. Em 1962, quando se lançou o The Amazing Fantasy 15 com o Homem-Aranha, em Cuba estava acontecendo uma coisa muito legal. A União Soviética levou os mísseis para lá. Foi a crise de mísseis de Cuba, em 1962. Foi quando o mundo chegou mais próximo de uma revolta nuclear, onde teria uma hecatombe e todo mundo ia morrer. Ah, super legal. Super legal. Muito legal isso. Se a gente se for pegar Tem um vazamento vários heróis, por exemplo, e vilões também, vamos pegar o caso do Caveira Vermelha, que é vilão do Capitão América. Até 1950 ele era nazista. Em 1951 ele aparece no quadrinho como comunista. Por que será? Malditos comunistas. Aí você falou, né, dessa questão toda política. A gente tem também, que o Bruno falou no começo, né, do quadrinhos como fonte histórica. Aí a gente tem, né, toda a metodologia para trabalhar com essa fonte histórica. Porque eu não sei se você deve conhecer, né, o Paulo Ramos, que trabalha com quadrinhos, mais ou menos. Sim, conheço, mas eu fui bem negligente na hora de ler os trabalhos do Paulo Ramos, por falta de tempo. Mas então, o Paulo Ramos, ele fala, né, que os quadrinhos são um hipergênero. Da questão de ter ou não texto, ter ou não personagens fictícios. Você tem o cartoon, a charge incluídas nisso aí, né, o suporte e essa sequência visual para montar a narrativa. Sim. Então você tem que ter um trato, você tem que saber tratar esse documento como para saber tirar a história dele. Claro. Aí você entra as cores, você entra o próprio traço, que a gente vai falar nisso, né, o porquê da sua escolha. Mas fala um pouquinho de como é que é essa metodologia com os quadrinhos. Antes da resposta, ainda vou acrescentar uma parte à pergunta também. Você poderia responder pra gente, se você souber, claro. Há alguma diferença da impressão mesmo, gráfica, do quadrinho nos países? Porque às vezes, como o Fabrício disse, essa diferenciação das cores pode ter um significado. Tem grandes diferenças. E, inclusive, aqui no Brasil aconteceu um momento de censura de algumas coisas. E, inclusive, um grande super-herói que ficou famoso graças a uma dessas diferenças, que foi um erro, praticamente. Até o Incrível Hulk, ele era cinza. Por um erro de impressão, ele ficou verde. Então, e ele ficou famoso como verde. Como verde e calça roxa. Ele era cinza de calça escura, marrom. Cinza de calça marrom, e ele acabou ficando verde com a calça roxa. Dentro do trato dos quadrinhos como tal, eu gosto de suscitar bem um italiano que chama Hittiotto Canuto. Ele escreve um livro que chama Manifest des Sette Arts, o Manifesto das Sete Artes. E ele inclui o quadrinho como chama Manifesto das Sete Artes porque trata da primeira à sétima arte. Comunista.
Que é manifesto. Manifesto lembra comunismo, mas... Ele vai leitores de quadrinho univos. Super-herói unívocos. E ele escreve uma coisa muito bacana, ele divide o mundo em 7 artes. Escrita, dança, música, pintura, teatro. E a sexta e a sétima eu não me lembro. tem Cinema e tem mais uma. Não tem fotografia. A fotografia não é uma das 7, mas ela é posterior. Para a tristeza do nosso colega Fabrício, fotografia não é. E a fotografia eu acho que é a diferentona, 8ª. ela não tá nessa lista. A fotografia eu acho que ela é a 8ª arte. Após esse manifesto das 7 artes, o trabalho continuou e foi indo e o pessoal foi englobando. Inclusive nós hoje temos até a 11ª, que é o videogame. Não. O quadrinho é a 9ª arte, porque ele é uma mistura de texto, imagem e fotografia. E isso é um trabalho bacana. Se você pegar, no caso do historiador, tem um outro historiador francês que chama Jacques Le Goff. Ele escreve um livro que chama História e Memória. O último capítulo desse livro se chama Documento Monumento e mostra como você pode tratar as coisas, até uma receita de bolo, como um documento. E não só ele para trabalhar também. Existe também um outro camarada que chama Scott McCloud, e ele é brasileiro. Não. Ele tem um nome gringo, mas ele é brasileiro. E ele escreve uma tese em quadrinhos que chama Desvendando os Quadrinhos. Ele escreve muito bacana, fazendo vários quadrinhos dentro da sua tese de 30 e poucas páginas, e mostra diversas coisas de como utilização e percepção através dos quadrinhos. Existe uma outra senhora também que eu gosto de utilizar bastante. Eu não sei se ela é senhora porque eu não conheço. Cristina Pesequilo. Ela escreve A Política Externa dos Estados Unidos. Essa mulher, cara, ela trata um pequeno momento que foi a empresa cultural da época. E também, para você tratar, existe o camarada, chama Stanley Ipkiss. Não é o dessa vez não é o Ipkiss, maldito Ipkiss. Stanley Martin Lieber, conhecido como Stan Lee. Vulgo Stanley. O nome dele não é Stan e nem Lee, é Stanley Lieber. E aí ele juntou. Ele juntou e diminuiu e ficou. Mas ele também trabalha com leitura de quadrinhos, assim, com essa outra visão? Não, o Stan Lee eu não posso afirmar por ele, mas o Stan Lee, cara, ele é um escritor, editor e publicitário, além de produtor e empresário. Além de ator, né? Que Ator também, ator convidado. Que ele faz parceria com diversos nomes e tá aí desde 1900 e pouquinho. De 47 pra frente ele tá participando ativamente da Amazing Fantasy, que futuramente se tornou Marvel Comics. Grande Stan Lee, que produziu vários ícones que todo mundo cultua hoje, né? Claro, inclusive o Homem-Aranha. E já voltando então ao assunto, já que você voltou, né, pro nosso querido Homem-Aranha, a gente vai entrar já na sua tese, né? Porque a gente já falou da metodologia, falou de por que os quadrinhos podem sim ser considerados uma fonte histórica, você vai tratar, mas a gente que é de história, a gente sabe que hoje em dia a gente tem que fazer um recorte para trabalhar a história. Sim. E no seu recorte você chegou na Guerra Fria e chegou em uma HQ específica do Homem-Aranha, de um autor específico. Por quê? Sim. Por quê e qual é esse recorte que você trabalha e qual é o nome do autor? Primeiro nós vamos pegar o recorte, a Guerra Fria. Sim. Por que trabalhar a Guerra Fria? Porque a Guerra Fria foi por deveras uma coisa mundial, um processo mundial que ocorreu no século XX e moveu dois grandes partidos opostos que fez uma configuração mundial diferente. Era literalmente a luta do socialismo contra o capitalismo. Isso é uma coisa bacana de se trabalhar para a história, só que eu não posso trabalhar de 1945, quando o bloco nazista se rendeu, até 1992, que o Muro de Berlim caiu. Mas dentro disso eu fiz um pequeno recorte que em 62, junto com
a criação do queridíssimo amigo do bairro. Da vizinhança. No Brasil é bairro. Então, as representações da Guerra Fria através do Homem-Aranha me levaram a alguns HQs específicos, mas predominantemente o De Volta ao Lar do John Romita Jr. e do John Michael Straczynski. De que ano que é essa HQ? Ela é de 2000 e... A publicação dela no Brasil tá 2013, mas ela é 2002 a 2007. E ela reúne alguns números específicos da Amazing Spider-Man. E é uma coisa muito interessante que o Romita Jr., ele é filho do John Romita, claro. John Romita Jr., enfim. Em 1962, o Homem-Aranha tinha dois pais, o Steve Ditko e o Stan Lee. O Stan Lee fazia o roteiro, o Steve Ditko fazia a arte. Em determinado momento da carreira, o Ditko saiu, ele parou de desenhar o Homem-Aranha. Tanto que tem a mudança drástica no traje dele. Quem começou a desenhar foi o John Romita, o pai do John Romita Jr., que desenha o De Volta ao Lar. Mas então fala aí pra gente um pouquinho sobre essa história aí, né, do De Volta ao Lar. Bom, E como ela se encaixa nesse contexto aí da Guerra Fria. então vamos começar falando dentro do mundo das HQ. O espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar, do Michael Straczynski, trata de um enredo, uma figura misteriosa que possui poderes similares ao Aranha, que coloca ele em xeque algumas vezes enquanto o herói passa por um dilema moral. E ele não sabe qual caminho ele deve seguir, ele tem um mundo se altera bastante, enquanto um mal chega aos Estados Unidos. A trama se dá praticamente dentro de, não vou falar conceito, dentro de uma ideia de que um tipo de pessoa atrai outra similar. Por exemplo, Deus enfrenta Deus, humano enfrenta humano, governo enfrenta governo. Tanto que na própria HQ tem uns exemplos de, por exemplo, por que o Magneto enfrenta os X-Men? Porque mutantes enfrentam mutantes. Por que o governo de tal país enfrenta tal país? Porque são governos que se enfrentam. Por que Thor luta contra o Loki? Porque deuses se enfrentam. Enfim, e essa chega aos Estados Unidos para enfrentar o Homem-Aranha. Isso. Para enfrentar uma coisa que seria um bem. O mal enfrentar o bem. Nem é clichê. E nisso, essa que é a sinopse da revista, a síntese da revista, né, o que a revista vai tratar, que já entra diretamente no tema. Sim. Que você já trabalha, que é a Guerra Fria, as representações da Guerra Fria no Amazing Spider-Man, de Volta ao Lar. Então, por favor, fala pra gente aí como que se deu essa interconexão da Guerra Fria com a revista. A Guerra Fria, se todo mundo não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, que foi uma corrida política, ideológica e tecnológica que lutava pela supremacia de um modelo de pensamento do mundo, capitalismo contra socialismo. Existia, entre aspas, no mundo um medo de uma hecatombe nuclear. Isso permeava o imaginário das pessoas. Essa configuração sociopolítica mundial gerou diversas ramificações, debates e teorias acerca tanto do resultado favorável para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Essas discussões seguiram para vários meios, tipo filmes, jornais, revistas, cinemas. Isso não exclui os quadrinhos, que é uma produção cultural da época que resgataram o The American Way of Life, que é o jeito americano de viver. Partindo dessa análise, eu pergunto dentro disso e para mim mesmo, como que o Homem-Aranha pode ilustrar o imaginário da década de 60? Como que essa abordagem discute, que já que eu estou tratando com a década de 60, como que isso conduz com as doutrinas de contenção, dissuasão nuclear e doutrina de distensão? O quadrinho ele tem um poder muito forte de ser lúdico, de transpassar as coisas. Só que
pegando um pensador que chama Roger Chartier, que escreve O Mundo como Representação, você tem essas representações. E como foi dito aqui, as coisas ficam no não dito, mesmo sendo ditas. Pensa bem o que era a Guerra Fria. Aconteceu uma hecatombe nuclear, bombas nucleares explodindo o mundo inteiro, os dois lados tendo a grande capacidade de explodir o mundo quantas vezes quiser. E dentro disso você, na população, na sua casa, tá lá, adolescente, você tá lá imaginando, cara, se o mundo explodir agora, o que vai acontecer? Aí o governo, o nosso grande governo pensa, não vamos deixar nossa população em pânico. Se explodir uma coisa nuclear, aí fica radioativo, te morde, você vira o amigo da vizinhança. Boa saída, né? Boa saída. Se uma bomba nuclear explode, você pode virar um homem de pedra, uma mulher invisível, um homem elástico ou um cara de chamas. Interessante, eles viraram o terror, né, para quase que um incentivo, né? É um incentivo. Expectativa, né? Isso já funcionava não só nessa época, né? Sim, como isso antes, já na vinha Segunda Guerra, desde a funcionou Segunda para Guerra. incentivar os soldados na guerra. Né? Aí, Com o Capitão América. Sim. E temos que ver também uma coisa diferente, porque até na Primeira Guerra Mundial, os quadrinhos eram produzidos, só que não tinham essa grande coisa. De 37, que é do American Way of Life, pra cá, eles tiveram uma grande explosão, tanto que o Super-Homem é dessa época e o Batman também. E o Capitão América é um pouco mais tarde, em 1945, mas ele trata dessa dinâmica da Segunda Guerra Mundial, em que você produziam quadrinhos mais rápidos, coloridos, e se você fizesse ele hoje, no mais tardar 3 dias ele estaria na Inglaterra. Então o governo era uma coisa rentável, já atingia a massa, o público jovem estava começando a crescer nisso, por isso que tanto o Homem-Aranha foi o primeiro super-herói adolescente, que até 1962 com o Homem-Aranha, todos os adolescentes, os quadrinhos trabalhavam ou adultos ou crianças. Adolescente era sidekick, vide Robin. Ele era um auxiliar, né? Um ajudante. Sidekick é o termo para quadrinho para ajudante. Acertei. Falei besteira. Um Robin da vida, né? Exatamente, o Robin, o Krypto, no caso do Super-Homem. Teve um boom, né, que todos os heróis passaram a ter um sidekick. Vamos voltar ao Homem-Aranha e a Guerra Fria. Por favor. Em 1962, o quadrinho estava passando por uma mudança que chamava Era de Prata das HQs. Essa Era de Prata se deu de 1950 a 1976. Foi onde o gênero super-herói ganhou aceitação, ganhou força e predominância durante a Guerra Fria, durante o período do mundo. Vamos agora dentro das políticas que eu citei, que é a doutrina de contenção, a dissuasão nuclear e a doutrina de distensão. Para você ver isso dentro do quadrinho, você primeiro tem que saber o que é, né? E o que é? Então vamos agora a um pequeno resumo sobre a Guerra Fria. Aula de história. Momento Enem. Momento Enem. Vamos pegar da segunda parte da Guerra Fria, quando a Guerra Fria esquentou. Porque a Guerra Fria, como todos sabem, foi ideológico. A primeira parte da Guerra Fria, isso aconteceu depois de 1945, com a rendição da União Soviética, da Alemanha, como eu já disse. A União Soviética desceu o exército vermelho todinho para a Alemanha e montou literalmente uma barreira de soldados, que ficou conhecida como a Cortina de Ferro. Então, ainda em 1945, mesmo sem chance do nazismo continuar, os camaradas foram lá soltar 2 bombas nucleares no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Detalhe, o processo de criação das bombas nucleares se chama Projeto Manhattan. O Watchmen, o grande senhor supremo, todo-poderoso, é o Dr. Manhattan. Então logo você já vê essa vinculação. Logo foi criada a ONU e divisão de blocos econômicos. Grande aliança militar, e entramos na terceira parte, que é a segunda parte, que é onde a Guerra Fria esquenta,
que tem terceiro mundismo. Tipo, a treta tava entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois estavam tretando, tinha os países que eram a favor dos Estados Unidos, tinha os que eram a favor da União Soviética. Só que tinha uma terceira galera aí que não queria saber de nada. A terceira galera, e aí? Pra qual lado vão? Esses doidão foram chamados por um francês que chama Alfred Soave de terceiro mundo. O primeiro mundo era os Estados Unidos, o segundo a União Soviética, o terceiro o resto. Nossa Senhora. Não opinaram. Não opinaram, não quiseram nada, tanto que até... Deram uma de glória Pires. Exatamente. Deram a glória. E é interessante, porque eu, pelo menos, associo sempre terceiro mundo à questão econômica, Sim. né? A questão Sim, do desenvolvimento Mas foi tecnológico, exatamente né? por isso. Por quê? Os Estados Unidos cresciam. Logo os aliados dele cresciam. A União Soviética crescia. Logo os aliados dela cresciam. E o resto que não tinha partido. Nunca conseguia. Pra que eu vou te ajudar se você não vai me ajudar? Eu posso te ajudar e você ajudar meu inimigo? Então não era viável pra isso. Isso dialoga com a questão do quadrinho, da dicotomia, né? De, que nem você falou, tem mal. o herói e o vilão. Sempre vai Exatamente. existir essa dualidade. É basicamente ilustrada Exatamente. É exatamente isso. dos Estados Unidos e a União Soviética. Praticamente os demais eles ficavam... Tanto que tem uma coisa que muita gente reclama, que o Capitão América é a bandeira dos Estados Unidos, não gosta do Capitão América porque ele é a bandeira dos Estados Unidos. Peraí, o Homem-Aranha usa preto, vermelho, azul e branco? Ué, Estranho, né? estranho, né? Eu acho que isso me lembra alguma... Continuando isso aí, esse conceito de terceiro mundo, cara, e isso foi muita treta mesmo. Porque, vou até falar um pouquinho do que o Brasil fez nisso aí. Nessa época nós estávamos com o saudoso bom velhinho Getúlio Vargas, GG. famoso GG, e ele barganhava: ó, meu querido Stalin, eu quero te ajudar, cara, mas o Roosevelt aqui tá me pagando mais. Eu tô atado, cara. O que você pode fazer? Então ele acabava barganhando, cara. E isso é inacreditável pensar que o Brasil tinha esse poder de barganha, mas sim, tinha. Mas o Brasil se encaixava nessa ideia do terceiro mundo? Sim, Entre os ele não indecisos, se posicionava, né? ele era o terceiro mundo. Você não tava com Mas é interessante que, que se eu for pensar, isso é uma imposição, né? Porque a partir do momento que ele barganha, ele também sabe jogar com as duas potências. se você for Exatamente, pensar. ele achava que ele sabia. É. Tomou na raqueta. tomou naquele lugar que o Homem-Aranha não solta teia. E dentro disso, vamos para a primeira doutrina, que é a doutrina de distensão. Os Estados Unidos, eles acreditavam que ia subjugar a União Soviética. Tipo, como diz Thomas Hobbes, Maquiavel, Hans Morgenthau, que é a ideia de realismo. Quem tá com a bomba atômica tá ganhando a guerra. Essa era a ideia central. Só que a União Soviética também conseguiu criar a bomba atômica. Então, tipo, eles literalmente disputavam quem conseguia destruir o mundo mais vezes. E essa foi a doutrina de extensão. De contenção, perdão. Isso me Onde lembra- cercavam-se de coisas nucleares. Isso me lembra aquela construísse mais brincadeira. bombas, Quem construísse mais bomba ganhava. Isso me lembra aquela coisa, você falava assim, não, eu falei primeiro. Não, eu falei 2 vezes mais. Não, eu Exatamente. falei 3 vezes mais. Exatamente. Só que essa política criou os conflitos no terceiro mundo. Tanto que um deles famosíssimo, que é a Guerra do Vietnã. Uhum. E dentro a gente passa para dissuasão nuclear. Que é tipo, o mundo vai explodir, velho. Tem bomba para tudo quanto é lado. Vai dar treta para todo quanto é lado. Aí entra o mundo dos quadrinhos, dos superpoderes e tal, enfim, as coisas. E vamos pegar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, para quem não conhece, ele tem uma coisinha que chama sentido aranha. E dentro desse quadrinho, ele não tá vendo o cara, ele não vê o inimigo dele, a não ser em alguns casos. Mas o sentido aranha avisa para ele que tem um perigo. Então vamos relacionar. E esse... Tem bomba nuclear, você não tá vendo a bomba. Você tá sendo ameaçado, tem a bomba, mas você não tá E vendo. nesse quadrinho, o Homem-Aranha, esse sentido dele funciona como nunca funcionou antes. Exatamente. Né? Ele se sente ameaçado. E é Que todos os jeitos, o sentido é da verdade. aranha dele geralmente avisa de perigo, como que ele tem que esquivar, essas coisas. Nesse quadrinho, o sentido da aranha dele fala, esconde. Resumindo, ele tá cagado Ele de tá medo. literalmente cagado. O mundo inteiro tava, né, velho? Aham.
Então, dentro disso, eles fizeram a terceira coisa, a dissuasão nuclear, que aconteceu dentro do terceiro mundo, que foram os conflitozinhos lá, tipo, você a Mongólia. Ah, tá, a Mongólia vai lutar pro lado do comunismo. Então, vamos lá, Rússia, tá com os negócios lá e ajuda eles. Isso aconteceu de tantas vezes que até hoje tem uma treta que não se resolveu por causa disso. Que a Coreia do Norte e do Sul até hoje treta por causa disso. Porque, tipo, a Coreia teve uma guerra civil interna. Aí os Estados Unidos falam, não, cara, vem pra gente que a gente ajuda, toma arma. A União Soviética falou, o quê? Vocês me atacar aqui embaixo? De jeito nenhum, toma arma também, velho. Ó, a gente é parça. E acabou que metade ficou pro lado dos Estados Unidos e metade pro lado da União Soviética. Tretaram, separaram. E até hoje. E até hoje tem treta. Essa foi a dissuasão nuclear. E, por último, a doutrina de distensão, que acontece em 62, quando um jornal americano fala que tem bomba em Cuba, que é pertinho dos Estados Unidos, para quem não conhece, e que o sistema antimísseis dos Estados Unidos não ia conseguir captar isso. Tem bombas soviéticas, no Isso. caso, né? Bombas nucleares. Exatamente. E o nosso querido inglês, gente boa, Winston Churchill, ele ficava assim, ele era aquele famoso demônio no ombro dos Estados Unidos, falando assim, ó, Agora vai deixar? Vai deixar, velho? Não, eu não deixar. Falou que sua mãe nasceu pelada, vai deixar? E os Estados Unidos colocaram em Israel e naquela região ali árida, Perto da Rússia, Oriente Médio, no caso com União bomba lá. Soviética, né? Exatamente. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Colocaram as bombas lá. E aí que tá. Esse é o tratado de dissuasão. Distensão. Que é a doutrina de distensão. Eles implantaram da casa do czar da Rússia, do Stalin, até lá nos Estados Unidos, lá na Casa Branca, um telefone direto para os dois negociarem diretamente, porque ia dar ruim pra caralho. O mundo E os ia dois só acabar, né? simplesmente falaram o seguinte, ó, nós estamos tirando aqui, vocês tiram dali e nós ficamos de boa. Se você não me atacar, eu não te ataco e não vai ter porrada. Vamos tirar essa treta daqui, onde tá meus mísseis você põe os seus, onde tá os seus eu ponho os meus, tá de boa? Os dois concordaram, cara. E essa treta foi sinistra, e foi sinistra mesmo, porque foi a época da Guerra Fria, onde o mundo realmente ia acabar. E agora a gente trata dentro do Homem-Aranha, que ele enfrenta um inimigo nesse nível. E é muito tempo, né? E o cara arrebenta ele, o cara arregaça o Homem-Aranha, filho. No meu tempo, eu nunca vi o Homem-Aranha apanhando tanto. Ele apanha tanto que até a Tia May descobre que ele é o Homem-Aranha. Grande spoiler do final. Grande spoiler. Porque ele tem que decidir se desarmar, voltar ao lar, voltar às origens, recuperar tudo aquilo que ele tinha perdido depois da morte da Mary Jane e da Gwen Stacy. E aí a Tia May descobre no final. E aí eu te faço a pergunta, por que parar aí e não continuar para saber por que a Tia May o que a Tia May faz quando descobre? Por quê? Nos responda. Por quê? Porque o trabalho só tem 1964. E é de 72 em diante. Só antes da gente já ir aqui para as considerações finais, né? Deu pra gente ver que os quadrinhos não são aquela coisa de criança. Não são bobinhos, não são só umas historinhas de super-heróis. Elas têm toda essa complexidade, sim. E pode ser também, e a gente viu, né, que pode ser tratada como documento histórico. Isso é muito interessante pra gente e pro pessoal aí que quer ter essa nova visão sobre a história. E detalhe, né? Até nos quadrinhos que tem esse direcionamento para o público infantil, tem esse poder político por trás. É o que a gente está falando aqui durante o podcast, que é o não dito, né? Sim, total.
Dentro desses quadrinhos aqui, como o querido Bruno falou, nós temos um grande exemplo aqui que todos conhecem, que é a Turma da Mônica, cara. Sim. A Turma da Mônica trabalha diretamente com bullying e assim, de forma discrepante, você vê nitidamente o bullying. Posso citar o exemplo do Cebolinha careca dentro de uma escola de criança, né, velho? Zoação pega do caralho. A A Mônica também. baixinha, gordinha, dentro de Todos os A personagens, Magali né? come Cascão muito, sujo. né? Aí que tá, a Magali come muito e tá sempre magra. Por que será, né, velho? Olha só, isso é um tema para o próximo episódio. E falar também, você trabalha com quadrinhos em sala de aula, né? Sim, A gente pode trazer você para falar desse trabalho. Mas agora aqui pra a gente já chegar no final, né? A gente queria perguntar para você a sua bibliografia. Minha bibliografia, O cara? que você utilizou para fazer esse trabalho? Para Muita conseguir treta, descobrir Os principais, eu sei que você deve ter usado o Muita Hobsbawm. treta. a Era dos Extremos. A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Fora o Hobsbawm, o MacLeod, que eu falei aqui mais cedo. A Cristina Pecchino. Harry Amos Bosch, que fala sobre imaginário e comunicação ideológica. A tese do Márcio Rodrigues, que é da Guerra Fria em 90. Utilizei também Walter Benjamin, A Magia e Técnica, Arte e Política. Selma de Fátima Bonifácio, que é Quadrinhos e Ensino de História. E um pouquinho simples de Rodrigo Pato Sá Mota, que é daqui da UFMG, que ele escreve Em Guarda contra o Perigo Vermelho, 1914 a 1964. Essa bibliografia, para quem se interessar, vai estar toda aí na descrição, beleza? E para quem se interessou, Wellington, fala aí quando é que a gente vai poder ler essa tese. Em novembro desse ano vocês já estão podendo ler, e se tudo der certo vocês já podem ler. Aí, ó. Muito bem. É isso aí. Você gostaria de tecer alguma consideração agora para esse final? Alguma coisa que você queria falar e ainda não pôde? Fale agora. Críticas, Claro. sugestões, Pesquisarei a fundo piadinhas. e descobrirei porque o Homem-Aranha não solta teia da bunda. Gostei, essa aí eu curti. Até porque não seria uma coisa muito legal para se colocar em quadrinhos. É claro, e a teia seria mas- de cocô. Gente, esse aí então foi nosso primeiro Canalhas Cast com o Wellington Ferreira. Palmas para o Wellington. Palmas. Aí, lindo! Então, para vocês que gostaram, acompanharam a gente aqui até o fim, muito obrigado. A gente vai pedir aqui para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, curtirem lá a nossa página no Facebook. E agora para as considerações finais, né? Eu já tinha dado, na verdade, a minha consideração final dessa questão dos quadrinhos serem, sim, uma coisa que pode ser complexa, pode ser tratada como fonte histórica. Alguém mais aí quer fazer algum comentário? Eu queria falar que até partindo da sua consideração final, essa ideia de se pensar os quadrinhos como conteúdo histórico, dá através desse eixo a gente pensar outras coisas também, né? Como não só os quadrinhos, mas como revistas, filmes, todos esses gêneros, documentos, eles têm esse caráter político e histórico também, né? E em relação à pesquisa do HQ do Nerd, é interessante também para vocês perceberem como que a história às vezes tem se modificado. E muitas vezes a gente escuta de uma maneira, a gente ouve coisas que a história já pode ter ressignificado ela para o nosso presente, né? Então, queremos agradecer a vocês que nos escutaram e convidá-los para o nosso próximo, que já está em andamento e logo mais estará aí na rede. Aproveitando o que o Everton falou, vocês podem mandar também as suas pesquisas, os seus TCC, suas monografias, se vocês quiserem também divulgar, quem estiver ouvindo aí, tiver interesse de às vezes colocar em maior escala, né, o seu estudo, nós estamos aí para isso. Críticas, sugestões e piadinhas podem ser enviadas para o nosso e-mail canalhascast@gmail.com, porque nesse programa não teve, que era o primeiro, mas no próximo a gente já pode iniciar respondendo, né, algumas questões que vocês acham que
as questões com as quais vocês ficaram em dúvida desse programa, a gente responde no E próximo. se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre esse tema, manda as perguntas, a gente passa pro Wellington, ele responde e a gente repassa pra você, faz tipo o Celso Portiolli, né? Depois passa e repassa. Canárias Cast, aqui nós não fazemos papel de ingênuo.